Todos estão em busca da satisfação plena. E quando algo parece não dar certo ou estar faltando, é comum que as pessoas pensem em mudar. Porém, ao agir de forma impulsiva ou sem a direção certa, as pessoas acabam errando e colhendo as consequências negativas das suas escolhas. Um exemplo é a mudança de país. Muitos brasileiros acreditam que os problemas que vivenciam em sua vida financeira e profissional estão ligados exclusivamente ao Brasil. Dessa forma, acreditam que sair daqui é a melhor escolha. Portugal é um dos destinos mais procurados, principalmente em razão do idioma. São cerca de 240 mil brasileiros vivendo no país, número que tem crescido dia após dia. Paralelamente, também cresce a quantidade de pessoas que pedem ajuda para retornar ao Brasil. De acordo com a Organização Internacional para Migrações, esse número aumentou quase 5 vezes nos últimos 2 anos. E nos 3 primeiros meses deste ano, a procura por ajuda subiu 303% em comparação com o mesmo período de 2022. O chefe da missão em Portugal se diz impressionado com a quantidade de pessoas que estavam em situação de extrema vulnerabilidade, desempregadas e sem dinheiro até para comprar comida. Existe um número significativo de pessoas que, como nós costumamos dizer, estão em fim de linha, isto é, estão numa situação de extrema vulnerabilidade e isso afeta necessariamente a sua saúde mental. Em resumo, a mudança de lugar não garante a transformação de vida. No mesmo sentido, a troca de marido ou de esposa também não assegura a felicidade para alguém. A biomédica e dentista Lísia Campos era casada quando conheceu Maicon Czerwinski, um brasileiro nascido em Maringá com dupla cidadania. Com atuação também nos Estados Unidos, o homem se apresenta como um empreendedor de sucesso, de personalidade carismática e com um estilo de vida sofisticado. Lísia conta que conheceu Maicon como psicólogo, que dava palestras sobre neurolinguística. Eles trocaram contato e, alguns anos depois, ele a procurou para propor uma sociedade. Para levar os cursos livres que eu já tinha aqui para fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. A parceria, no entanto, não ficou apenas na vida profissional. Lísia se apaixonou por Maicon, terminou o casamento e embarcou em um relacionamento com Maicon durante a pandemia. Mas era um relacionamento escondido. Mesmo sem nenhuma formação na área médica, Maicon passou a fazer procedimentos estéticos em pacientes, inclusive os invasivos. Algumas mulheres ficaram com sequelas irreparáveis. E nesse momento, a sociedade entre Maicon e Lísia começou a ser desfeita. Longe do relacionamento, a biomédica percebeu ser vítima do estelionato sentimental. Maicon usou da confiança e dos sentimentos de Lísia para manter sua vida de luxo, deixando um prejuízo milionário para a biomédica. É mais de 2 milhões que foram enviados. O que chama a atenção na atuação do suposto golpista é sua habilidade de envolver a vítima pelas palavras. Quantos homens e mulheres caem em armadilhas como essa? Uma troca mal sucedida que vira de ponta cabeça a vida amorosa e deixa traumas, além do prejuízo financeiro. O que dizer dos famosos que se envolvem com as drogas? Com dinheiro, respeito, fama, beleza e inúmeros fãs, muitos já correram o risco de trocar tudo o que tinham pelos entorpecentes. No ano passado, a atriz e modelo Cara Delevingne chocou os fãs após ser flagrada sob efeito de drogas. Em entrevista recente, ela disse que apesar de ter nascido em uma família muito rica, a vida nem sempre foi fácil. Ela teve que conviver desde a infância com o vício da mãe em heroína. No vídeo que vamos assistir agora, ela parece descontrolada. Descalça, sem controle de si mesma e parecendo perturbada. As imagens mostram a modelo desorientada. Ela gira, abaixa a cabeça várias vezes e parece falar ao telefone. Diante da repercussão das imagens, Cara diz ter levado um chacoalhão e procurado por ajuda.
Ela não é a única. Muitos outros famosos já assumiram seu vício publicamente, como Naomi Campbell, Kate Moss, Demi Lovato e Justin Bieber. Em busca de soluções para algo em seu interior ou no exterior, as pessoas acabam mudando. Mas a verdade é que existem muitos caminhos. Elas trocam de país, de trabalho, de parceiro, às vezes até de corte de cabelo, de estilo de roupa e de hábitos, se entregando aos vícios, por exemplo. Mas a verdade é que tudo isso é limitado e ineficaz. Você sabe qual é a principal mudança necessária para alcançar a verdadeira realização? Olá, começamos mais um programa Saindo da Crise e o objetivo dessa programação é ajudar você que está aí do outro lado agora sofrendo, quem sabe precisando de um auxílio, de uma direção, de uma palavra para você conseguir ter forças de sair dessa situação. Eu sei que há pessoas nos assistindo agora e que estão vivenciando inúmeros problemas, o desespero batendo a porta delas todos os dias, por N situações, N problemas dos quais elas têm enfrentado. Mas eu digo para você uma coisa, não se desespere. Sabe por quê? Porque Deus, através dessa programação, estende a mão para ajudar você. E se você quer ajuda, nós temos o número da nossa central de atendimento espiritual, 11 3573 3500. 11 3573 3500. Você pode entrar em contato agora, por meio de mensagem, de texto ou áudio, porque há pessoas preparadas, capacitadas para ajudar você. Ainda que o desespero seu seja grande, ainda que você esteja, desculpe dizer assim, sabe, com a corda no pescoço, que você não tem com quem contar. As pessoas que talvez, quando você estava bem, elas estavam junto de você, juntas de você. E quando você se viu nessa situação de decadência financeira, principalmente, se afastaram, pode ter certeza de uma coisa: Deus sempre esteve com você e sempre estará pronto para lhe ajudar. E o programa Saindo da Crise está aqui para mostrar para você que é possível sim você se levantar e sair desta situação. O testemunho que você vai acompanhar agora, do Luiz, era de uma pessoa que, apesar de todos os bens materiais que tinha, carregava um vazio. Quer dizer, o sucesso, a prosperidade não lhe fora suficiente para preencher o seu vazio. Mas como ele conseguiu se encontrar e encontrar a verdadeira felicidade? Acompanhe comigo agora. Meu nome é Luiz Montoya, tenho 42 anos, sou formado em publicidade e hoje atuo como corretor de imóveis. E até por conta da minha formação, eu sempre entendi que a Igreja Universal era uma especialista em marketing religioso. Uma instituição especializada em usar a crença, a fé de pessoas que não tinham conhecimento para se beneficiar financeiramente. Aí esse plasma da entrega da nova aliança, tive essa ideia, a gente pode colocar depois dos testemunhos do altar. Me afastou não só da fé na Universal, como de qualquer outra oportunidade que eu pudesse ter tido de conhecer a Deus. Junto com isso, eu também tinha total preconceito, não só com a igreja, mas com quem frequentava. Porque, para mim, quem frequentava a igreja tinha alguma deficiência intelectual, de não entender, de não perceber que estava caindo numa coisa que não era de verdade. Eu levei a minha vida relativamente muito bem, tive uma boa formação acadêmica, tive um suporte muito grande da minha família, que até hoje eu sou muito grato, e tive um bom desenvolvimento financeiro, e me casei, e aí a partir daí, quando eu estava, vamos dizer, eu estava meio cheio de mim, assim, com tudo que eu poderia querer, aí eu comecei a pisar na bola, vamos dizer assim. Não percebi, não entendi o peso dos meus erros, do que eu estava fazendo e para onde que estava me levando, porque eu não tinha referencial. Minha referência era o que estava por aí. Tudo podia, eu não tinha limite nenhum. E questão de enganar, de faltar com a verdade, de fazer o que eu quisesse, levou
levou a vício, levou a traição, levou a destruir o casamento que eu tinha. E aí eu fiz tudo do meu jeito, e a hora que eu fiz tudo do meu jeito, eu me vi literalmente sozinho. Não sabia o que era paz, dentro de casa, fora de casa, não encontrava paz em lugar nenhum. E eu ali, com tudo que eu sabia, com toda a minha formação, minha pós-graduação, minha experiência, minhas viagens, meus intercâmbios, tudo que eu fiz, e nada tinha o conhecimento necessário para eu poder realmente dar um jeito na minha vida. Primeira vez que eu entrei na Igreja Universal, eu nem sei como que eu fui parar lá dentro. Participava fiscalizando, até poder ter confiança de entender que, não, legal, deu para perceber que aqui realmente é usada só a palavra de Deus, não é da cabeça de ninguém. Realmente o trabalho que é feito, a palavra que é colocada, todos os propósitos, até inclusive e principalmente a parte financeira, é baseada na palavra. Então isso me deu uma confiança para poder frequentar e ir crescendo na fé. O batismo com o Espírito Santo foi a solução de tudo, porque me trouxe paz, me trouxe confiança para poder resolver as coisas do jeito que a vontade de Deus deve ser. E foi a vez assim que eu descobri o que era paz de verdade, porque até então eu achava que paz era tranquilidade, era ficar de boa, ficar numa praia, era ficar sem fazer nada. Mas não, paz é você ter confiança na tua salvação, você ter confiança em Deus, que você está fazendo a vontade dEle. E eu tive essa confiança, tive essa paz dentro de mim que eu nunca tinha tido. Sou casado com uma mulher de Deus, a gente serve a Deus juntos, eu e minha esposa, e relacionamento com a minha família totalmente transformado, que eu tinha sido praticamente expulso do convívio, e hoje é um prazer para todos nós quando a gente se reúne, e a vida prosperando, tudo no lugar certo. Tudo no lugar certo, no tempo de Deus, as coisas acontecerem, mas tudo em paz que é o mais importante. Hoje em dia eu vivo pelo caráter de Deus, do que Ele direciona na palavra dEle. E eu uso tudo que Ele me deu oportunidade de conhecer, de tudo, de todos os conhecimentos da faculdade, de línguas, de tudo, eu uso isso como ferramenta. Mas o princípio é o caráter de Deus mesmo, porque isso me guia nos negócios, nos relacionamentos, em tudo. É isso que dá o resultado de verdade na nossa vida. Se você duvida, venha ver. Compara como é que é a sua vida, como você vive a sua vida, os resultados que você colhe, o que você faz, e compara com o que Deus quer de você, como Ele orienta que seja, mas de acordo com a palavra. Então, se você buscar isso e der uma chance para ver se isso acontece dentro da Igreja Universal, você vai se surpreender. E de repente seja essa chance que você precisa dar, não para Deus, como nós sempre falamos aqui, mas para si mesmo. Porque se você se der essa chance, com certeza, Deus fará parte da sua vida e a partir daí as coisas, elas irão com certeza se transformar. Nós estamos nos preparando para esta próxima segunda-feira, quando estaremos combatendo o espírito de atraso. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você já se viu atrasado para um compromisso? Você já quase perdeu a hora para, de repente, uma consulta médica, para pegar um ônibus, para sair de casa naquele horário costumeiro e ir para o trabalho? Certamente você já se viu nessa situação, mas o quanto isso lhe custou? De repente, uma chamada de atenção, uma perda, não é verdade? Algo irreparável do qual você não teve como voltar atrás para consertar. Tudo por quê? Por causa de um atraso. Agora imagine isso trazendo para o lado espiritual.
Quando uma pessoa é vítima de um espírito de atraso, esse mal faz com que as coisas que poderiam ter acontecido não aconteçam naquele tempo determinado. Aquilo que a pessoa almeja, ela não consiga concretizar. Vão se acumulando coisas com o passar do tempo, com o passar dos anos, a exemplo de mais um ano que está terminando, e muitos projetos, propósitos seus, desde o início do ano não se concretizaram, e o que você tinha planejado para o próximo ano se acumula, e as coisas vão cada vez mais ficando para trás. Quantas coisas você já abriu mão porque tantas outras não foram resolvidas? Está assim a sua vida? Pagamento de dívidas, saída do aluguel, de repente causas na justiça, questões das quais você já gostaria de ter definido, porém não conseguiu ainda porque o tempo passa. Aí você diz assim, se eu pudesse voltar atrás, nós não temos o controle sobre o tempo, não é verdade? Mas uma coisa nós podemos fazer, tomar atitudes e decisões que hoje definirão aquilo que acontecerá de positivo na nossa vida amanhã. Por isso, nesta segunda-feira, aqui na Catedral da Fé, na Avenida Mauro Ramos, 1310, na Prosperidade com Deus, nós vamos estar nos horários das 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 15 horas e especialmente 19 horas, combatendo esse espírito de atraso. Pode ter certeza, é o que determinamos todas as segundas-feiras. Esse ano não acaba sem que haja antes uma virada total na sua vida. Vamos agora ao intervalo que fala sobre abertura de caminhos, porque é Deus que abre os caminhos que estão fechados. Qual seria a razão pela qual muita gente não consegue ver os frutos do seu trabalho no que tange a vida econômica? O ideal seria que, na proporção do esforço, viessem os resultados. E na mesma medida que se investe, viessem também as conquistas e a tão sonhada vida próspera. Infelizmente, essa realidade está muito longe de ser verdadeira. A falta do poder aquisitivo, as portas fechadas e a ausência de oportunidades no mercado de trabalho tem feito milhares de pessoas viverem dias de extrema angústia e se perguntarem: por que eu não consigo vencer, mesmo empregando tanto esforço? A resposta para esse questionamento é que existe uma amarração espiritual na sua vida financeira. Nesta segunda-feira, venha e alcance portas abertas e resposta na sua vida financeira. E eu quero apresentar para você agora resultados do que tem acontecido a cada segunda-feira, quando pessoas firmaram um pacto com Deus, o mal foi arrancado e os seus caminhos abertos. Vamos acompanhar esses testemunhos e eu volto já. Como é que é seu nome? Mônica. Mônica, o que aconteceu vindo segunda-feira, obedecendo, lutando? O que aconteceu? Então, eu tinha uma casa, já era própria, só que era muito no alto, era muito morro. E daí tinha um terreno que era 100 metros da geral, da rua onde eu moro, do bairro onde eu moro. E eu queria comprar aquele terreno e não tinha dinheiro para comprar. E daí, um belo dia, apareceu uma pessoa para comprar o terreno do lado da minha casa e perguntou se eu não vendia a minha casa. Aí eu disse, vendo. Vendo sim. Aí essa pessoa chorou por causa do valor e tal, acabou aceitando. Aí eu tinha falado com o rapaz, né, o dono do terreno que eu queria comprar. Aí ele, eu só aceito se for tanto de entrada. Ele queria 20 mil, eu disse, eu não tenho 20, só tenho 15. E ele não queria vender. Aí depois, conversando e tal, aí ele acabou cedendo, vendendo a entrada de 15. Aí consegui o valor, consegui construir. Vem aqui para o senhor ver o meu projeto de vida. Aí eu botei reforma da minha casa até o final de 2023. Está quase toda pronta a reforma. Consegui juntar esse valor aqui, que foi de mão de obra, material e tudo. Tenho um plano de viajar o meu ano que vem para visitar minha família, que tem 6 anos que eu não vejo, na Bahia, que está todas as minhas dívidas, Espírito Santo, aumento salarial, outro emprego, eu consegui os 2. Você vê, quando eu falo para as pessoas trazer o projeto, trazer o plano, olha o que a Mônica fez, colocou tudo aqui, nós vamos mostrar. Ela escreveu com as mãos dela. E Deus viu, e Deus honrou.
compensa essa pessoa vir obedecer, né, Mônica? Compensa muito. Compensa muito. Firme com Deus. Firme. Compensa muito. Vale muito a pena. Muito mais vai vir. Deus te abençoe. Qual é o seu nome? Gilberto. Seu Gilberto, qual foi o resultado alcançado na reunião da prosperidade com Deus a partir do momento que o senhor fez um pacto com ele? Então, pastor, eu já tenho um pacto com Deus já há muitos anos, né? E Deus sempre tem surpreendido a gente, mas mesmo diante desse pacto com Deus, a gente sempre firme na fé com Deus, e mesmo assim a gente passa por lutas, né? Veio a pandemia, na pandemia ficou uma situação bem difícil, eu fui tentar em outro ramo, que eu fui para Balneário Camboriú, tentar num ramo de corretor, e durante um ano que eu tive em Camboriú, Deus abriu portas, não permitiu que eu passasse necessidade, tocou até em pessoas para poder estar ajudando a gente, a própria igreja me ajudou lá em Balneário, e diante disso aí eu recebi uma proposta para ir trabalhar em Minas Gerais, e chegou em Minas, eu cheguei lá para trabalhar em um ramo, só que lá Deus me surpreendeu mais ainda, me abriu uma outra porta lá, aonde colocou uma pessoa no nosso caminho que trabalha no ramo do cosmético, e essa pessoa me fez uma proposta para mim abrir uma empresa trabalhando para ele aqui em Santa Catarina. Isso foi há 7 meses atrás, para trabalhar aqui nesse ramo, né? E ele já falou assim, ó, quando eu cobrir o meu valor do investimento lá, aí você se torna sócio da empresa. E, para a graça de Deus, esse mês eu me tornei sócio, com 6 meses de trabalho, depois que eu retornei de Minas. Então, Deus tem nos surpreendido, tem abrido as portas. A gente tem feito uma colheita muito, muito boa, tem prosperado bastante no ramo. O que o senhor pode dizer para as pessoas que estão nos assistindo agora e que, de repente, já desistiram, estão pensando em desistir? Então, o que eu digo para vocês é que não desista da fé, não desista do altar, porque sem Deus a coisa é difícil, né? Mas com Deus não vai se tornar mais fácil. Pode até estar difícil e tal, mas você sempre vai estar na fé que as coisas vão dar certo, que Deus sempre surpreende a gente. E a nossa mente ligada em Deus, ela sempre está na força. Então, na hora que vir um mal, que vir um pensamento ruim, você sempre vai lembrar da palavra de Deus, vai lembrar do que o homem de Deus está falando aqui no altar, e você sai daqui renovado. Muito mais vai vir. Deus abençoe, tá, seu Gilberto? Muito obrigado. Seu nome? Robert. Qual foi a vitória depois que fez aliança com Deus, Robert? Bispo, antes de chegar aqui na igreja, no templo, no congresso, a minha vida é totalmente destruída. Família destruída. Meu pai batia na minha mãe, chutava a barriga da minha mãe grávida, do meu irmão. Eu sou 5, nós somos em 5 da família, eu sou o mais velho da turma. E com 13 anos de idade eu comecei a trabalhar para sustentar a casa, porque meu pai abandonou nós tudo, abandonou todo mundo. E por aí então a gente começou a passar fome, passamos dificuldade, passamos um inferno inteiro, comendo pão com água e chegar a pedir comida nas casas. Pedir café emprestado para o vizinho, pedir açúcar emprestado para o vizinho, pedir um pouco de feijão, porque a gente não tinha nada. E com 13 anos a gente mantendo a nossa casa, com R$300, bispo, eu ganhava por mês, para sustentar 5 crianças e a minha mãe. Então, assim, foi uma situação muito complicada, muito difícil, passamos o deserto, muita humilhação, muita derrota, muito fracasso, sabe, assim, no fundo do poço mesmo. Com 13 anos eu conheci a miséria, com 13 anos. E daí, então, a partir do momento que eu conheci o congresso, pegando a fé no Espírito, hoje, graças a Deus, sou empresário, tenho o meu negócio, acabei de comprar uma casa recente, um sobrado, morei de aluguel 10 anos, hoje nós compramos um sobrado, tem 7 meses e tem 2 casas, já tenho uma casa de aluguel, tenho uma moto, tenho um carro, tenho 2 motos, tenho 2 carros, esse carro lá do telão, eu assinei o contrato hoje, vamos pegar sábado agora. Miséria acabou. Miséria acabou. 13 anos você conheceu a miséria. Aqui na corrente da prosperidade com Deus, você conheceu a vitória. Conheci a vitória, bispo. Em fé, não desistindo, não desanimando, colocando Deus em primeiro lugar acima de tudo, o Espírito Santo dando a direção. A gente é vendedor de fruta, né? Tem uma família maravilhosa, um casamento abençoado. A gente, antes de começar a vender fruta na rua, bispo, a gente recebeu mais de 50 não. E eu sou um cara muito tímido mesmo. Aí minha esposa falava assim, amor, vender fruta, para quê?
Vamos vender, vamos lá. A gente foi vender fruta, bispo, a gente tocou em umas 10 casas. Não, hoje não. Eu falei, meu Deus, isso não é para nós não. Aí eu atravessei a avenida, ela tocou campeão do lado, eu toquei campeão do outro, aí começou a vir a clientela. Eu falei, eita, agora vai arrebentar. E arrebentando. Deus está arrebentando, bispo, só vitória. Deus abençoe. E você vai alcançar vitória também, pode ter certeza. Nesta próxima segunda-feira, nós aguardamos você. Mas no domingo, dia 17, nós estaremos realizando um domingo especial, dando atenção às pessoas que estão com a vida sem cor. Pessoas que estão vivendo na depressão, no vazio, numa angústia e que de repente precisam colocar cor na sua vida. Mas como isso é possível? A partir do momento em que o Senhor Jesus, ele passa a fazer parte do teu ser. Você que sofre com depressão ou conhece alguém, neste domingo, 9h30 da manhã, na concentração de fé e de milagres, vamos estar fazendo uma oração especial por todas essas pessoas. Ou talvez seja ela, você, mas eu tenho certeza que quando você colocar os pés aqui na nossa catedral, o Espírito de Deus, que é o Espírito de vida, ele vai transformar você e vai te dar paz e alegria. Mauro Ramos, 1310, neste domingo, na grande concentração de fé e de milagres, 9h30 da manhã. Nós ficamos por aqui. Deus abençoe a sua vida e até o próximo encontro. Já estou tomando até o segundo soro desde ontem que eu estou aqui, agoniada. Eu não consigo me controlar, eu preciso me cortar para me ficar melhor. Eu preciso me cortar, eu não consigo, eu tenho que me cortar. Eu tenho que me cortar porque senão eu vou sair correndo aqui na frente de um carro. Eu estou incontrolável, que eu não estou conseguindo me controlar de jeito nenhum. Este é um desabafo de uma vítima da depressão. 350 milhões de pessoas sofrem com este mal em todo o mundo. Para estas, a vida é vazia, sem sentido e sem cor. Você se sente assim? Participe do evento Vida a Cores, um evento que trará a você uma nova maneira de enxergar a vida. Neste domingo, às 7h, 9h30 e 18h, em todos os templos da Universal.